Então, eu quero ir para a palavra de Deus com você, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20. João 3, 27. Diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Ou em outra tradução, o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. Vamos orar. Senhor meu Deus, glorioso e exaltado é o teu nome. Nós te exaltamos, nós te glorificamos nesta noite e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que nunca volta vazia, que é poderosa, que é viva e eficaz. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza cada palavra que sair da minha boca e que o Senhor também tome esta palavra e coloque no coração de cada um de nós, porque aqui está uma igreja reunida que te ama, que tem fome e sede de ti, e a palavra do Senhor nunca volta vazia e cumpre o teu propósito e alimenta e sustenta os teus filhos que amam o Senhor e andam na tua presença. Pai, nós te glorificamos, te damos toda a honra e glória nesta noite, e sabemos que o Senhor vai operar em cada vida conforme a tua vontade e conforme a fé no coração de cada um dos teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos, repreendemos toda distração, toda incredulidade, toda cegueira espiritual, e pedimos, Pai, que a palavra do Senhor se torne viva no coração e na mente de cada um dos teus filhos. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Diga comigo: o homem nada pode receber se do céu, faça assim, se do céu não lhe for dado. Este é um texto que, uma palavra, um versículo da palavra de Deus que mudou a minha vida. Pastor Elton, no começo do meu ministério, eu pastoreava em Potirendaba. Eu e a pastora Débora começamos o nosso ministério em Ibirá. Começamos numa casa, compramos um terreno, construímos um templo em Ibirá. Depois fomos enviados pela igreja para a cidade de Potirendaba, que também não tinha a quadrangular. Começamos um trabalho lá em Potirendaba, nossa segunda cidade que servimos a Cristo, que pastoreamos a igreja. E quando éramos pastores lá em Potirendaba, eu começando o ministério, muito sonho, muita expectativa, mas muitas vezes a gente começa a tomar rumos que não serão frutíferos e que no final, ao invés de ajudar, só poderiam atrapalhar o nosso ministério. E eu me lembro de uma experiência que tive naquela ocasião, em que estávamos pregando, pastoreando a igreja, começando a obra, e a igreja estava caminhando bem na cidade, pessoas vindo, a igreja crescendo, e estávamos num salão alugado na Coab, lá em Potirendaba, quando de repente o dono do salão nos procurou e disse: olha, pastor, eu quero vender esse salão, eu quero vender esse imóvel, ver se a igreja quer comprar, se vocês compram, e aí então fica sendo de vocês. E como a igreja em Potirendaba estava indo bem, a região que nós pertencíamos tinha condições financeiras para comprar aquele imóvel, para que deixasse de ser um templo alugado, para tornar-se um templo próprio, eu pensei, vou falar com o meu líder, vou pedir os recursos, e com certeza
a igreja vai comprar esta propriedade e vai ser uma grande conquista para a obra, para a igreja que está começando aqui em Potirendaba. E nessa expectativa eu fui e pedi ao meu líder, pedi ao meu superintendente que comprasse aquele imóvel, mas para minha surpresa, naquele momento ele disse: não, nós não compraremos este imóvel. E quando a gente ouve um não, em primeira instância a gente fica um pouco assustado. Quando você tem uma expectativa e essa expectativa não se cumpre, ou você recebe um não, você assusta. E foi o que aconteceu comigo naquele primeiro momento. Mas quando eu fui para a presença de Deus, orar e apresentar aquele sentimento, aquela situação ao Senhor, o Espírito Santo falou claramente comigo o que nós acabamos de ler neste texto da palavra de Deus. O Senhor disse: o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. E eu entendi que aquilo então não era algo do céu para a minha vida. Por isso, alguém que tinha autoridade sobre a minha vida, apenas como um instrumento de Deus, disse não, porque não vinha do céu. E eu aprendi uma lição para a minha vida pessoal e ministerial, de que eu deveria depender de Deus e não ficar pedindo coisas aos homens. Com o nosso início pastoral em 2 cidades pequenas, a gente já estava correndo, tomando um hábito, acostumando a uma rotina que não era saudável. Nós começamos a acostumar, vereador Odélio, ir para a prefeitura, pedir o favor da prefeitura: olha, nos concedam um ônibus para levarmos os irmãos da igreja para um evento, para um congresso lá em Rio Preto. Íamos numa empresa em Potirendaba, a gente ia na empresa, uma grande empresa de refrigerantes, íamos até a empresa com requerimentos: olha, doem refrigerantes para a igreja que vai fazer um evento, uma festa. E começávamos então a pedir coisas aos homens, e a esperar os recursos necessários para isto ou para aquilo, vindo de homens, vindo de pessoas. Mas quando Deus falou comigo, este texto que nós acabamos de ler, um homem, uma pessoa, só pode receber o que lhe é dado dos céus. Eu aprendi que tudo que eu fizesse, eu não devia pedir para os homens, eu deveria dobrar o meu joelho e clamar ao Senhor, que do alto viria a minha vitória, do céu viria a resposta de Deus para tudo aquilo que eu fosse colocar as minhas mãos. Então eu quero dizer para você, primeiramente nesta noite, tudo que você precisa, tudo que você sonha, tudo que você necessita, apresente a Deus, e o Senhor do céu lhe dará a resposta e a vitória que você necessita. É promessa da palavra de Deus, é promessa do Senhor. O homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. E eu quero dizer para você, e eu sei que seu pastor sempre prega e ensina com muita clareza, e você deve ter a convicção, tenho certeza que você sabe, que o Senhor Jesus tem tudo o que você necessita. O céu tem tudo o que nós precisamos. O céu nunca falha. Deus tem a resposta que eu e você precisamos. O céu tem tudo. O céu não tem nada que fique faltando ou que deixe a desejar para mim e para você. Eu me lembro de uma história bíblica e quero lembrar com você, caminhar nesse texto do Evangelho de Lucas, onde havia um homem chamado Simeão. Lucas capítulo 2, se você puder ler comigo, verso 25 e 26. Lucas 2, 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão,
que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo? Dá um sinal aí. Aleluia! Simeão era um homem de Deus, justo, cheio do Espírito. E ele tinha uma promessa do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo tem se movido na sua vida e tem prometido grandes coisas, e ele fará, porque o céu tem a resposta que você precisa. E a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida com toda certeza. Simeão tinha uma promessa, e a promessa que o Espírito Santo havia lhe dado, o Senhor havia revelado a Simeão, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele não morreria antes de ver o Cristo, Jesus, o Salvador, o Filho unigênito do Pai, que veio para salvar a humanidade. E convenhamos, que promessa gloriosa! Ver o Cristo com os seus próprios olhos. E não era ver pela fé, era ver naturalmente, era ver com os seus próprios olhos. Mas Simeão já estava velho. A oração que ele faz em seguida revela que ele já estava velhinho, e o tempo foi passando, e esse tempo de espera da promessa é difícil. Toda espera muitas vezes nos leva a atitudes erradas, como a dependência do homem, como o desespero, ou tentar dar uma ajudinha para o céu. Quantos nesse tempo necessário da espera pensam que precisam dar uma força para o céu, a dar uma mãozinha para Deus? Ei, Deus não precisa de uma mãozinha, porque a mão dele é poderosa, ele é invencível, ele é poderoso, ele é soberano, ele é suficiente, ele é suficiente. Simeão tinha uma promessa, mas o tempo foi passando, ele foi ficando velho, o tempo foi chegando, e certamente, como no coração de qualquer pessoa que é justo ou cheio do Espírito Santo, pode o inimigo tentar lançar uma palavra de dúvida ou de desesperança. Quantos possivelmente chegaram em Simeão para dizer assim: olha, a promessa não está se cumprindo, não vai ser para o nosso tempo não. Simeão, olha, os profetas dizem que o Cristo vai nascer em Belém, então muda para Belém. O que você está fazendo aqui em Jerusalém? Vai para Belém, Simeão, é lá que vai nascer o Cristo. Mas onde Simeão estava? Ele permanecia no templo do Senhor, ele permanecia no lugar que Deus havia lhe colocado. Permaneça no lugar que Deus te colocou, fica firme na casa do Senhor, orando e buscando a Deus, e você verá a resposta de Deus e a bênção de Deus chegando na tua mão. Vai chegar na tua mão. Talvez alguns outros diziam: Simeão, olha, o profeta disse também que do Egito Deus vai chamar o seu filho. Simeão, será que você não precisa mudar para o Egito? Eram profecias que os judeus conheciam muito bem. Quando os reis do Oriente viram a estrela de Jesus e vieram trazer presentes, e chegaram em Jerusalém procurando o rei, o recém-nascido, o rei dos judeus, o que disseram para eles? Olha, está escrito que ele vai nascer em Belém. E aí os reis do Oriente foram para Belém. Mas por que Simeão não foi para Belém? Por que Simeão permanecia em Jerusalém? Por que Simeão permanecia no templo do Senhor?
Porque ele sabia que o céu é poderoso para cumprir o que ele precisava. Toda a promessa de Deus na sua vida vai vir na sua mão e você não precisa correr atrás. O homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. E a continuação desse texto que nós começamos a ler em Lucas diz que um dia Simeão estava lá no templo. Simeão estava lá no templo em Jerusalém. Ele não foi para Belém, ele não foi esperar o Filho de Deus lá no Egito, ele não foi para qualquer outro lugar, ele ficou no lugar que Deus havia lhe colocado, louvando e adorando a Deus, quando um dia os pais daquele bebê recém-nascido, o Salvador da nossa alma, José e Maria, levaram o menino Jesus ao templo para ser apresentado a Deus. Simeão estava lá, e a Bíblia diz que os pais colocaram o menino Jesus nas mãos, nos braços, no colo daquele homem que tinha a promessa de ver com os seus olhos o Cristo do Senhor. Faça assim com as suas mãos. A promessa veio no colo de Simeão. O céu tem tudo o que você precisa, e quando você busca a Deus, Deus coloca a promessa no seu colo. Se você crê, vai recebendo e tomando posse, porque hoje Deus tem promessas que Ele vai colocar na tua vida. Ele vai trazer nas suas mãos aquilo que Ele prometeu. O céu tem a resposta que você precisa. Aleluia! É o céu que tem o que nós precisamos. Glória a Deus! É de Deus que vem a sua resposta. Tem tanta gente que tem promessas, que está na iminência de receber em seus braços a promessa, mas por causa do tempo da espera, por causa das ciladas de dúvida de Satanás, correm, vão para lá, vão para cá, e vão, como Jesus disse, muitos dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não o vades, nem o sigais, porque o reino de Deus está dentro de vós, e Deus vai trazer na tua mão aquilo que Ele prometeu. Essa promessa de Deus também me faz lembrar de Abraão, o patriarca da fé, o pai da fé. Abraão tinha promessas de Deus, mas o tempo da espera é difícil. Até para o patriarca da fé foi difícil. Chegou um momento daquele período de espera, e Abraão e Sara esperaram 25 anos para o cumprimento da promessa na vida deles. E chegou um determinado momento que eles disseram, o filho não nasce, a criança não vem, e agora? E então Sara disse assim a Abraão, será que nós não temos que dar uma ajudazinha para Deus e ter um filho com a escrava, a serva egípcia? Mas Abraão, quem, Sara? Quem você está dizendo? Aquela Agar que nós trouxemos como serva do Egito. Ah, será que é isso? E eles caíram no engano de pensar que o filho da promessa seria dado através da escrava egípcia. E Abraão teve relações com a escrava e tiveram um filho, Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Deus não precisa de uma ajudazinha nossa. Deus é suficiente para suprir as suas necessidades. Tem um outro texto que conta a história de Abraão, Gênesis 15. Esse texto é tão marcante, Deus falou tanto comigo há algumas semanas atrás, lendo Gênesis 15. A Bíblia diz assim no verso 1: depois destas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão,
Não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Irmãos, olha o momento de fé abalada em Abraão. Ele já tinha recebido a promessa de Deus lá no capítulo 12. Ele já tinha saído da sua terra e do meio da sua parentela. Ele já tinha deixado a Mesopotâmia, tinha deixado a terra e a região de Harã, e agora ele estava na terra prometida. Ele estava na Canaã prometida por Deus. Mas o filho ainda não tinha nascido. E um dia o Senhor foi falar com ele. O texto não fala claramente, mas pelo contexto, pelo que nós vamos ver daqui a pouquinho, e por aquilo que Jesus falou em João 8, era o próprio Jesus falando com Abraão. Era uma aparição de Deus em forma de homem, era o Filho de Deus, era Jesus tratando pessoalmente com Abraão. E sabe por que eu afirmo isso? Porque lá em João capítulo 8, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu Jesus antes do nascimento, mas Jesus, que é de eternidade a eternidade, se revelou a Abraão e ensinou a linguagem da fé para Abraão. Porque Abraão naquele momento estava hesitando na fé. Ele estava lá olhando para o seu servo Eliezer. Vem alguém aqui me ajudar, algum irmão? Vem cá, irmão. Abraão tinha um servo chamado Eliezer, que era um damasceno, era de Damasco. E Abraão vivia ali, aquele seu mundo, com a sua mulher, não tinha filhos, e ele tinha um servo muito fiel. Esse aqui é um servo fiel na igreja? É um servo, um varão valoroso aqui? E Abraão então só olhava para o Eliezer e dizia: olha, esse servo é ponta firme, ele é obediente, ele é fiel, ele vai ser meu herdeiro, porque eu não tenho filhos. E Abraão passava dias e dias, ele amanhecia, aí estava lá o Eliezer, fiel, prestativo, fazendo tudo na família e diante dos outros servos e propriedades de Abraão. E ele pensava, e ele olhava para Eliezer e elogiava: você é um servo fiel. E ele pensava: ele vai ser meu herdeiro, vai ser ele o meu herdeiro. Aí o texto diz que um dia o Senhor se revelou a Abraão, e o Senhor falou para ele: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Mas olha o que Abraão disse para o Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? O Senhor me prometeu dar um filho, mas até agora eu não tenho filhos. Eu já saí da minha terra, da minha parentela, o tempo está passando, eu não tenho filho, e o herdeiro do que eu possuo é Eliezer. Tu não me deste filho algum, versículo 3, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Eu imagino ali Abraão falando com Jesus, falando com Deus e dizendo: olha, está vendo lá, é o Eliezer o meu herdeiro. Era um momento de espera, era um momento de hesitação na fé de Abraão. Obrigado, servo Eliezer, Deus te abençoe. Era um momento de espera, era um momento difícil, e Abraão só estava olhando para o Eliezer, pensando que ele seria o herdeiro de tudo que Abraão tinha. Mas o versículo 4 diz assim: então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Aí eu imagino ali Jesus falando com Abraão: olha, Abraão, seu herdeiro não será esse,
não será o Eliezer. Vem aqui comigo, olha o que a Bíblia diz: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E o verso 5: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aí eu imagino Jesus, irmãos, falando: Abraão, vem cá, e segurando na mão: vem aqui agora alguém, seu Abraão, vem aqui, Abraão. Aí eu imagino Jesus falando: Abraão, vem aqui, segurou na mão de Abraão e falou: sai da tua tenda de dúvida, para de olhar para o que você tem medo, saia dessa incredulidade, para de ficar olhando para o Eliezer. E Abraão, vem aqui, olha para o céu, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes, porque assim será a tua descendência. Não será assim o teu herdeiro, assim será a tua descendência, Abraão. Aleluia! Deus abençoe. Irmãos, Jesus pegou Abraão, tirou ele da tenda dele e levou ele para fora da tenda e falou: olha para o céu, olha para o céu. Igreja, olha para o céu. O homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. É tempo de pararmos de pensar que aquilo que nós estamos vendo, o servo Eliezer, ou as dificuldades que nós estamos passando, vão determinar o que nós viveremos. É tempo de acreditar que do céu vai vir milagres para a nossa vida. Milagres. Essa igreja é um milagre, pastor Elton. Eu imagino quando começou a pandemia, e eu lembro até que você me ligou: pastor Valério, como que você vai fazer agora decreto para fechar a igreja? E nós nunca tínhamos passado por isso. Aí vem decreto, fecha a igreja, e a gente lá, e eu falava: Odélio, o que a gente faz? Odélio, briga por nós aí, e no mundo inteiro, empresas sendo fechadas, comércio, serviços, igrejas, o povo trancado dentro de casa, e aquele pensamento: e agora, o que vai ser? E eu imagino o pensamento do pastor Elton: quantas contas para pagar, Senhor, e agora como vai ser? Mas igreja, o céu é suficiente para abençoar, e Deus tem milagres para a sua vida, porque Ele não falha, Ele não falha. É do céu. Aleluia, Jesus. Aqui em Gênesis 15 eu vejo Jesus ensinando a linguagem da fé para Abraão. Sabe qual é a linguagem da fé? Pare de olhar para o problema e olhe pela fé para a resposta do céu. Abraão, pare de olhar para o servo Eliezer e olha para o céu. Crie uma imagem de fé diante dos seus olhos. Abraão aprendeu tanto a linguagem da fé, que a partir daquele dia ele saía da sua tenda toda noite e olhava para aquele céu estrelado, e ele começava a dizer: ali vai ser um filho meu, outro filho, a minha descendência será numerosa e poderosa na terra. O Senhor também falou para ele: olha, vai para a praia, conta os grãos de areia, e assim como são grandes e numerosos os grãos de areia, assim será a tua descendência. Aí Isaac, filho de Abraão, aprendeu a linguagem da fé também, e ele pegava sementes em tempos de crise, e todo mundo dizia: não é hora de plantar, não é hora de semear, não vai lançar essa semente. Isaac via pela fé, e ele lançava a semente, e ele colhia 100 vezes mais ainda neste ano. Você crê que
que a sua semente, que o pastor Elton falou agora há pouco, vai gerar 100 vezes mais na sua vida. Isaac aprendeu a linguagem da fé, porque todo mundo cavava poços naquela região de Berseba e não encontrava água, mas Isaac, eu imagino ele chegando lá e ele dizendo assim: aqui tem água, já estou vendo água ali no fundo, aqui vai ter água. E ele começava a cavar o poço, os servos de Isaac cavavam poços e tinha água, porque ele aprendeu a linguagem da fé. Jacó, neto de Abraão, aprendeu a linguagem da fé, e de tal maneira que quando ele teve um desafio com o seu sogro: as ovelhas malhadas, listradas e salpicadas serão suas, Jacó. Ele pegou cascas de árvores, descascou cascas de árvores e colocou diante dele e diante do rebanho, para ele alimentar aquela imagem da fé, aquela linguagem da fé na sua mente, no seu coração. Jacó via aquilo e já imaginava: vai nascer ovelha listrada, malhada e salpicada. E o milagre aconteceu, porque Deus responde à sua fé e não apenas à sua necessidade. Quem está aprendendo a linguagem da fé? Quem vai sair daqui olhando para o céu e dizendo: Deus está comigo e eu vou viver milagres. Não adianta a gente começar a dar uma de coitadinho diante de Deus, dizendo assim: Deus vai ter dó de mim. Deus vai ver o meu sofrimento e vai resolver meu problema. Não, eu nunca vi na Bíblia Deus respondendo a necessidade das pessoas. Eu vejo na Bíblia Deus respondendo à fé das pessoas. É fé. Seja conforme a sua fé. Tinha uma mulher com uma filha endemoniada, perturbada, doente. Ela ia atrás de Jesus: mestre, tem misericórdia de mim, cura minha filha. Jesus não lhe respondia nada. Os discípulos se incomodaram, falaram: mestre, despede ela está incomodando. Jesus falou: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela podia se revoltar, ela podia ter ido embora, mas ela sabia que a resposta que ela precisava estava em Jesus. Quem sabe que a resposta da sua vida está em Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus. E ela falou: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme a sua fé. Jesus respondeu à fé daquela mulher. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandou chamar o cego: que queres que eu te faça? Jesus podia rapidamente ter falado: seja curado. Mas Jesus estava avaliando a fé daquele cego. Porque o cego podia chegar para Jesus e, dependendo da fé que ele tivesse naquele momento, ele podia ter fé apenas para receber uma boa esmola. Ele estava ali mendigando. Ele podia dizer: mestre, olha, tem misericórdia de mim, que eu tenho uma conta para pagar amanhã e as minhas esmolas não são suficientes, me ajuda. A fé dele podia ser para uma esmola maior do que a dos outros. A fé dele podia ser para outro tipo de necessidade. Mas ele disse: Senhor, eu quero ver. Ele tinha fé para ser curado. Jesus disse: seja como você crê. E ele foi curado milagrosamente. Paulo estava pregando em Atos capítulo 14, e havia um paralítico, e a Bíblia diz que Paulo pregava, e quando Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, disse para ele: levante-se, e imediatamente o paralítico levantou. Deus responde à nossa fé. E eu concluo dizendo para você que do céu tem tudo o que você precisa.
Talvez você se sente cansado, fraco, desanimado. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, porque do céu vem o Espírito Santo para fortalecer a igreja e nos renovar poderosamente. Eu creio que nós vencemos este que foi um dos períodos mais difíceis da história da igreja no último século, 2 anos de pandemia, mas nós vencemos em nome de Jesus. E agora do céu está vindo um avivamento, um renovo sobrenatural para a igreja, para nos levar a uma nova história e grandes conquistas no reino de Deus a partir de agora.